Você sabia que existem dois tipos de separação de bens no casamento? A convencional e a obrigatória. Ambas mantêm o patrimônio de cada cônjuge separado, mas a diferença está em como esse regime é definido e principalmente nos efeitos que cada um produz. A separação convencional ou absoluta é aquela escolhida livremente pelos noivos por meio de um pacto antinupcial, feito em cartório antes do casamento. Nesse regime, cada um mantém a propriedade, a administração e os rendimentos dos seus bens, tanto os adquiridos antes quanto durante o casamento. Não há necessidade de autorização do outro cônjuge para vender, alugar ou dar fiança. A única comunhão aqui é nas despesas da casa e da família, que devem ser divididas proporcionalmente à renda de cada um. Mas atenção, se for comprovado que algum bem foi adquirido com esforço conjunto, ele pode ser partilhado, mesmo que esteja registrado apenas em nome de apenas um dos cônjuges. Já na separação obrigatória, ela é aquela imposta por lei, ou seja, o casal não pode escolher. Ela se aplica, por exemplo, quando um dos noivos tem mais de 70 anos, quando há necessidade de autorização judicial para casar, ou quando o casamento ocorre contrariando as causas suspensivas previstas no Código Civil. Mas há uma exceção importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu que quem tem mais de 70 anos pode escolher outro regime de bens, desde que manifeste essa vontade em escritura pública. Atenção também à súmula 377 do STF, que diz que no regime de separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, ou seja, presume-se que os bens adquiridos durante o casamento resultaram de esforço comum e podem ser divididos. Esse esforço não precisa ser financeiro. O trabalho em casa, cuidando dos filhos, do lar, também é reconhecido pela jurisprudência como contribuição para a formação do patrimônio. Em resumo, nos dois regimes, cada um mantém o seu próprio patrimônio, mas a grande diferença é que, na separação obrigatória, podem existir bens a serem compartilhados, por conta dessa presunção de esforço comum. Na convencional, isso não ocorre. Conforme foi falado anteriormente, é possível casar e manter a independência financeira de forma segura e legal. Isso é possível por meio do pacto antinupcial, especialmente quando o casal escolhe o regime de separação de bens. O pacto é um contrato feito antes do casamento, onde o casal define como será a divisão e a administração dos bens durante a união. Ele serve para deixar tudo claro e evitar problemas no futuro. No regime de separação de bens, cada cônjuge mantém a propriedade individual dos bens adquiridos antes e durante o casamento. Isso significa que não há compartilhamento do patrimônio, diferente da comunhão parcial, que é regime padrão quando não há pacto. É fundamental formalizar esse regime por meio de escritura pública de pacto antinupcial. Sem esse documento, o casal automaticamente ficará suspenso à comunhão parcial de bens. Depois de lavrado em cartório de notas, o pacto deve ser registrado no cartório de registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. É esse registro que garante a sua validade perante a terceiros. O pacto também permite personalizar o regime de bens, adaptando à realidade do casal. Por exemplo, mesmo optando pela separação total de bens, é possível comunicar apenas um bem específico, como o imóvel do futuro cônjuge. Tudo depende do que o casal acordar e incluir expressamente no pacto. E tem mais, é possível, inclusive, firmar o pacto do regime de separação obrigatória de bens com uma única cláusula para afastar os efeitos da súmula 377 do STF, aquela que presume o esforço comum e permite a partilha de bens adquiridos durante o casamento. Com essa cláusula, o casal deixa claro que não haverá comunicação de bens, mesmo que sejam adquiridos na constância da união. Para ter validade, o pacto deve ser feito antes do casamento, por escritura pública, registrado no cartório de registro de imóveis e fruto da vontade livre e consciente do casal. É possível mudar o regime de bens mesmo depois do casamento, e eu vou te explicar o porquê. Sim, o casal pode solicitar judicialmente a alteração do regime desde que ambos estejam de acordo e comprovem que a mudança não trará prejuízos a terceiros. No Brasil existem 4 regimes principais. O da comunhão parcial, que é o mais usado, tudo que é adquirido depois do casamento pertence a ambos. Comunhão universal, todos os bens antes e depois do casamento são comuns. E a separação de bens, cada um mantém o seu patrimônio individual. E existe uma que também não é muito usada, a participação final nos aquestos. Cada um administra os seus bens, mas divide tudo o que foi adquirido durante o casamento em caso de separação. A alteração ela pode ser feita para qualquer um desses regimes, mas há 2 situações especiais. Na separação obrigatória de bens exigida por lei, em casos como o casamento de pessoas com mais de 70 anos, ou quando o matrimônio ocorre sem observância das causas suspensivas. Em regra, não é possível escolher outro regime. Porém, há 2 exceções importantes. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as pessoas com mais de 70 anos podem pedir judicialmente a alteração
do regime, desde que justifique que a mudança não trará prejuízos a terceiros. Segundo, nas causas suspensivas, se o motivo que gerou a restrição deixar de existir, o casal também pode solicitar a modificação do regime de bens. Já a separação convencional é aquela livremente escolhida pelo casal, mediante o pacto extranupcial antes do casamento. Portanto, se o casal deseja mudar o regime de bens, precisa ingressar com um pedido judicial fundamentado, demonstrando que a alteração é de comum acordo e que não trará prejuízos a terceiros. Ela é uma decisão muito importante que deve ser feita com uma orientação jurídica. Você sabia que na união estável também dá para escolher o regime de bens, assim como no casamento? Um dos mais usados é a separação total de bens, ideal para quem quer manter o patrimônio independente e seguro. Por isso, o casal precisa fazer uma escritura pública em cartório. Se nada for escolhido, a lei aplica a comunhão parcial, onde tudo que é adquirido juntos se divide. Mas na separação total, cada um é dono do que compra, herda ou recebe, e responde sozinho pelos seus bens e dívidas. É importante registrar tudo direitinho, para evitar confusões no futuro. E mesmo quem tem mais de 70 anos pode definir outro regime, com autorização do STF. Em resumo, a separação total garante autonomia, clareza e proteção patrimonial. O segredo está na formalização correta. Mesmo em uma união estável, algumas decisões importantes da vida civil não podem ser tomadas sozinhas. Pois é, assim como no casamento, existe algo chamado autorização conjugal, que serve para proteger o casal e garantir que as escolhas sejam feitas de forma conjunta e responsável. Essa ideia está ligada diretamente aos deveres de respeito, lealdade e apoio, que são a base de qualquer relação familiar. A autorização conjugal ela é necessária principalmente quando a decisão pode afetar o patrimônio do casal. Por exemplo, se um dos companheiros quiser vender a casa onde os dois moram, vai precisar da autorização. Ou doar um bem imóvel comum, também vai precisar. Ou usar um imóvel como garantia de empréstimo. Ele precisa do consentimento do outro cônjuge. Também é exigida autorização quando um dos dois quiser ser um fiador, avalista ou renunciar a uma herança, já que essas decisões podem gerar dívidas ou comprometer o patrimônio familiar. É importante deixar claro, essa exigência de autorização se aplica apenas aos bens imóveis. Bens móveis, como um carro, por exemplo, não exigem autorização legal do outro cônjuge para ser vendido, mesmo que tenham sido adquiridos durante a união. E uma atenção bem importante que a gente tem que tomar. Essa necessidade de autorização, ela varia conforme o regime de bens. Então, na comunhão parcial, por exemplo, que é o regime comum na união estável, os bens adquiridos durante a convivência pertencem aos dois. Por isso, é preciso o consentimento do outro para dispor de um bem imóvel. Já na separação total convencional de bens, cada um administra o que é seu e não há necessidade de autorização do outro para vender ou gravar bens em seu nome. Por outro lado, na separação obrigatória de bens, a lei exige a autorização do outro cônjuge para certos atos, especialmente o que envolve os bens imóveis. Essas regras, elas não são meras burocracias, muito pelo contrário. Elas existem para proteger o casal e garantir o equilíbrio dentro da relação. A ideia é simples, o que é conquistado junto deve ser decidido junto. E o que é individual pode ser administrado livremente, sempre com transparência e respeito mútuo. No fim das contas, a autorização conjugal representa mais do que uma regra jurídica. Ela representa parceria, diálogo e confiança.